Então vamos lá, o sétimo ano, antes que a Gabi me brigue comigo. Do mesmo jeito que nós vimos propriedades da soma e da subtração, que era o quê? Associativa. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar para pegar a página certinho para vocês, ó. Página 64. Se você quiser, volta lá. Vamos. Voltaram. Beleza? Lá na página 64. Se você ainda não chegou, pausa. Chega lá na página 64 e tira a pausa. Na primeira propriedade da adição, que é a mesma coisa a respeito da subtração, porque está entre parênteses, eu tenho o seguinte: mais 20 mais menos 8 é igual a 12, propriedade da adição. Se eu trocar o menos 8 e o mais 20 de lugar, sendo um sinal de mais no meio, é a mesma coisa. Então é a propriedade comutativa. Entre os números entre parênteses tem um sinal de mais. Dentro do parênteses não importa. Isso é uma propriedade comutativa. Comutar é trocar, ou seja, eu peguei um número e troquei com outro. Vocês estão aí na página. Propriedade associativa, ele é uma comutativa um pouco maior. Você pode associar desse jeito. Associar. A comutativa só ocorre a troca entre dois números. O restante fica igualzinho. Tá certo? A propriedade associativa eu já tenho uma quantidade maior e além de ter os parênteses entre os números, eu vou ter colchetes. Então eu vou trocar o colchete de lugar. Repara que só tem soma, os números estão entre parênteses e só tem uma soma. Então isso é uma associativa. Então, a comutativa, existem dois números que você troca um com o outro, nós fizemos exercícios desse, e a propriedade associativa é uma comutativa um pouco mais com números, uma quantidade maior de números, e além dos parênteses vai ter colchete ou até chaves pode acontecer, tá certo? Propriedade do elemento neutro, eu vou ter dois números e entre esses dois números aparece um zero. Ou eu posso ter mais números, desde que apareça o zero. Então aqui, ó, propriedade do elemento neutro, o zero é neutro, ok? Propriedade do fechamento, o que ele está falando da propriedade do fechamento? Está falando o seguinte: quando eu tenho dois números inteiros, a somatória deles vai ser número inteiro, tá certo? Dois números inteiros, a somatória entre eles vai ter que resultar um número inteiro. O que é um número inteiro? Número inteiro são todos os números naturais. Lembra que você consegue contar coisas, números naturais, acrescido também do seu oposto, do seu simétrico. Ou seja, se eu tenho 1, o simétrico menos 1. Se eu tenho 2, o simétrico menos 2. Se eu tenho 3, o simétrico menos 3. Qual que é a semelhança entre esses números? A distância do número 3 e do menos 3 até o zero, que é o início de tudo, da minha reta onde eu coloco os números, a distância é a mesma, ou seja, o módulo, ou seja, o valor absoluto. Tá certo? Novamente, 3 até o zero, eu tenho 3. Menos 3 até chegar ao zero, eu também tenho 3, tá certo? O 3 e o menos 3, se eu comparar esses dois, que é um sinal positivo e negativo, eu chamo de valor relativo. Relativo, porque eu tenho dois números iguais com sinais diferentes. Quando eu falo a distância do 3 até o zero, eu tenho a distância de 3. A distância do menos 3 até o zero é como se você pegasse uma régua e medisse essa distância. Você vai encontrar a resposta sendo 3. Está vendo que a distância foi o mesmo valor? 3. Então isso é um valor absoluto, ou seja, módulo, duas barrinhas. Recordamos aí. E nós temos também a existência de elemento oposto. O que é elemento oposto? Se eu pegar o 4 menos 4, é simplesmente cancela e põe zero no lugar deles. Ou não põe nada, porque é zero. Tá certo? Então o que é elemento oposto? Eu tenho dois números,
opostos, um é mais e o outro é menos, e a somatória deles é certeza absoluta, dá zero. Ok? Léo, por que você está falando isso? Porque ao chegar agora na multiplicação, ela também terá as suas propriedades. E nós teremos que saber as propriedades da multiplicação, tá certo? E também nós iremos ver da divisão. Deixa eu pegar aqui e abrir certinho. Lá na página 78. Se você está chegando nela, pausa, vai na página 78, depois dá o play, tá certo? Eu vou seguir aqui a ordem, por isso que eu vou olhar para vocês seguirem o livro de vocês, tá certo? Então aqui, ó, propriedade multiplicativa, multiplicação, vou colocar multiplicação, bem escrito, bonitão, de números inteiros. É claro que aqui na vida real eu não vou escrever tão rápido assim. Eu estou escrevendo porque vocês têm o título no livro de vocês. Mas está escrito ali, não está não? Multiplicação de números inteiros. Você não está conseguindo enxergar? Eu estou conseguindo enxergar. Tá certo? Então vamos lá. A primeira propriedade deles que eles colocam aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, multiplicação. Então não é na página 78. É na página... aqui ó, na página 83. Até eu tô doido. Então vamos lá na página 83. Pause e vai lá. Vamos continuar? Então lá, propriedade comutativa. Comutativa. Lembra da comutativa da adição de números positivos? Então as propriedades da soma, na propriedade da multiplicação, propriedade da multiplicação, eu também vou ter a comutativa, ou seja, se eu pegar dois valores da multiplicação e trocar eles, eu vou obter o mesmo valor. Um exemplo, vamos supor que eu tenho assim, ó, aí colocou 25 vezes 15. 25 vezes 15, fazendo rapidamente de cabeça, eu copiei do livro, 375. Se eu comutar, inverter 15 vezes 25, eu também tenho 375. Léo, mas isso eu sei, tudo bem, você sabe, mas hoje você sabe que essa propriedade chama comutativa. Ou seja, quando você pensa na tabuada, 2 vezes 3, aí você pensa 3 vezes 2, é a propriedade da comutativa. Então a tabuada tá cheio de comutativa. 9 vezes 5, 5 vezes 9 é o mesmo valor, 45. Então comutou, trocou dois valores, ok? Isso acontece entre dois valores. Próxima propriedade, e você já tenho certeza que vai entender essa comutativa rapidão, ainda mais por causa da tabuada, né? A próxima propriedade é associativa. Então vamos aqui, ó. Parênteses, ó, colchete parênteses, vezes mais 2, fechamos colchetes, vezes menos 5, tá certo. Então olha só, vamos resolver isso daqui, depois eu vou resolver ao lado, igual nós fizemos na comutativa. Bom que nós resolvemos aqui, lembrando das regrinhas. Primeiro, eu tenho que retirar os parênteses. Dentro dos parênteses existe somente um número? Só. Aqui, ó, nos parênteses menos 100, eu só tenho menos 100, então beleza. Olha a esquerda do parênteses, é um sinal de mais ou menos? É um sinal de mais, então é só retirar os parênteses. Então lá, retirei os parênteses. Vezes, à esquerda do parênteses mais 2, eu tenho algum sinal? Não, então é só retirar também. Fechei colchetes, vezes, à esquerda do menos 5, tem algum sinal? Não.
então é só retirar ele. Lembrando que, vale lembrar, se você já sabe a questão de tirar os parênteses, tudo bem, só estou novamente explicando, tranquilo? Agora, dentro do colchetes, ainda eu não tenho somente um número, eu tenho dois números. Qual a operação matemática que existe entre esses dois números? Olha aqui, ó. Mais, ó, vezes. Então eu vou fazer regrinha de vezes, ó. Regrinha de vezes faz o seguinte: menos. Aqui no 2 não tem sinal, então eu sei que é mais. Menos com mais são sinais diferentes. Sinais diferentes na multiplicação, menos. 100 vezes 2, 200. Fechamos aqui, ó, os colchetes, vezes menos 5. À esquerda desse colchete, qual o sinal que aparece? Nenhum. Se não aparece, é só retirar os colchetes. E o outro já está sem colchete. Então aqui, ó, menos 5. Tá certo? Agora vamos pegar aqui, ó, e ver. Menos na multiplicação com menos, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, mais 200 vezes 5, multiplicação você já consegue. Então, ó, mais 100 ou ó, mais 1000 ou 1000 é a mesma resposta. O que é associativa lá da soma de números inteiros falar? Eu vou ter uma quantidade maior de número de soma e vai aparecer colchete. O que a associativa daqui vai fazer em relação à comutativa? Tá vendo que a comutativa eu tinha dois números multiplicando? Na associativa eu vou ter uma quantidade maior de números, tá certo? Nesse caso foram 3. Repara como que está escrito no seu livro o que nós vamos falar da associação. Eu vou ter o seguinte, ó, menos 100 vezes mais 2 vezes menos 5. Repara o seguinte, a ordem dos números foi a mesma. Só mudou o que? Eu tinha o colchete nos dois primeiros produtos e depois eu mudei o colchete para os dois últimos produtos. Quando eu tenho isso, o valor também é o mesmo. Vamos resolver para a gente treinar e vocês conseguirem notar que é essa questão também? Então vamos resolver bem colorido. Eu comecei com vermelho, aqui eu vou começar com verde. Então aqui, ó, à esquerda do menos 100 eu não tenho nada, então é só retirar os parênteses. Vezes. À esquerda do mais 2 eu não tenho número nenhum, então é só também, ó, número não, sinal nenhum. Então também é só retirar os parênteses. Vezes. À esquerda do menos 5 eu também não tenho sinal nenhum, então é menos 5. Fechamos colchetes. Dentro do colchete tem um único número? Não, eu tenho dois números, o 2 e o menos 5. Então eu vou novamente repetir os colchetes e resolver, ó. Mais com menos na multiplicação, sinais são diferentes. Sinais diferentes, menos. 2 vezes 5, 10. Lembrando que eu mandei um vídeo anterior lembrando essas regrinhas rapidão para vocês. Então, beleza, menos 100. Agora vamos colocar de amarelo. Agora, aqui dentro dos colchetes, sobrou somente um número. Então, eu vou olhar aqui, ó. À esquerda do colchete, eu tenho algum número? Algum sinal? Não. Então, é só retirar. Então, menos lá, ó. Na multiplicação, sinais iguais, dois sinais de menos, resulta num sinal positivo. 100 vezes 10 é só você colocar 3 zeros, porque 100 é 10 vezes 10. E o próprio 10 aqui. 10 vezes 10 vezes 10, eu tenho 3 zeros nesses 3 10. Então é só colocar os 3 zeros. Léo, não entendi o que você falou. Então faz assim, ó. 100 vezes 10 e faz a continha para achar o valor de 1000, tá bom? Novamente, não é vergonha fazer continha, é vergonha você errar por bobeira, errar porque fala assim, nossa, eu não vou fazer porque está muito fácil. Não tem problema, tá fácil. O importante é você acertar.
Então olha só, antes de eu passar para frente, eu tenho a comutativa, dois números multiplicando, invertendo, ou seja, vocês já aprenderam essa regrinha há muito tempo quando aprendeu a multiplicação. A ordem do fator não altera o produto. Lembra disso que a tia Deise falava? Então isso é comutativo, estou trocando dois valores. Na associativa eu tenho 3, 4, 5, tudo multiplicando. O que aparece demais é que eu tenho colchete entre o menos 100 e o 2 positivo. E esse colchete agora, a multiplicação, repara que os três números continuam multiplicando entre eles. Então eu pego esse colchete e coloco lá nos outros dois números. Eu só mudo o colchete de lugar. Então eu fiz uma associativa. E os valores aqui, ó, são iguaizinhos. Tá certo? 1000 e 1000. Então até agora eu tenho comutativa e associativa. Vamos lá para nós fazermos as outras. Pegar aqui, ó, apaguei. Esses círculos eu tenho que desabilitar essa opção, mas às vezes eles são legais, porque eu faço bem feio o círculo e o programa ele corrige, né? Então, bom, beleza. Isso aqui é bom para geometria. A próxima propriedade é a propriedade elemento neutro. Aqui eu chamo uma atenção enorme para vocês. Por que uma atenção enorme para vocês? Quando eu faço a propriedade de elemento neutro da soma, o meu elemento neutro na soma é o zero. Esse zero não, é o zero mesmo. Deixa eu fazer o zero aqui, ó. É o zero. Zero. Quando eu falo na propriedade do elemento neutro na multiplicação, o elemento neutro para mim é o número 1. Léo, por que o elemento é o número 1? Pensa na tabuada. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. 3 vezes 1? 3. 4 vezes 1? 4. Eu vou fazer isso até o 10, tá? 5 vezes 1? 5. 6 vezes 1? 6. 7 vezes 1? 7. 8 vezes 1? 8. 9 vezes 1? Errei. 9. 10 vezes 1? 10. O valor não está alterando ao multiplicar por 1. Então, ó, o 1 na multiplicação é neutro. Diferente da propriedade na soma, que é o zero. Se começou a ficar difícil, escreva em um papel. Soma, propriedade na soma. O elemento neutro na propriedade da soma é zero. O elemento neutro na propriedade da multiplicação é o número 1. É só lembrar da tabuada. É só lembrar da tabuada. Na soma é o seguinte, você fala assim, vamos supor que você tem 5 reais. Mãe, me dá 5 reais? Ou pai? Não, ele não te deu nada. Você continuou com 5 reais. Ficou neutro. Agora, na multiplicação, lembra da tabuada. Então, da soma, lembra quando você pede dinheiro para o seu pai ou para sua mãe. Na multiplicação, lembra da tabuada. Vou colocar aqui, ó. Na soma, se alguém tiver dificuldade, eu inventei isso agora. Agora, se entendeu de boa, não precisa ficar pensando não, ó. Pedir dinheiro. Aí, como seu pai geralmente ou sua mãe não dá nada, você permanece com o mesmo número. Então, foi neutro, você não ganhou nem perdeu. Pedir dinheiro. Aqui na multiplicação, lembra da tabuada. Na tabuada, qual que é o número que multiplica o outro que fica o mesmo número? É sempre o número 1.
Então essa propriedade do elemento neutro na multiplicação é o 1. Eu gastei bastante tempo porque geralmente é difícil lembrar disso, tá certo? Ah, Léo, e se eu tiver aqui então menos 2 vezes 1? Porque até agora você falou da tabuada. A tabuada não tem o menos 2, não tem tabuada do número negativo. Então você vai lembrar na regrinha da multiplicação. Qual que é a regrinha da multiplicação? Menos, aqui no 1 não tem nada, então eu sei que é um sinal positivo. Se é um sinal positivo, menos, mais, menos com mais, sinais são diferentes. Menos 2 vezes 1, 2. Ó, permaneceu o mesmo número negativo. Então, independente de qualquer número que seja, quando multiplica por 1, é um elemento neutro. Beleza? Então eu só vou apagar aqui. Eu tenho que beber água. Desculpa. Vocês me desculpam. Eu tenho que beber água. Daqui a pouco eu bebo. Então aqui, eu só vou colocar aqui em cima, ó, elemento neutro. Vou colocar dois exemplos. Aqueles exemplos que eu coloquei embaixo. 5 vezes 1 é 5. Menos 2 vezes 1 também é menos 2. Isso é 1. Se for menos 1, esquece. Não é elemento neutro. É 1. Beleza? Aí, ó, se você virar a página, nós temos a propriedade distributiva. O que a distributiva está falando? Quando você fala assim, nossa, eu vou sair distribuindo amor, vou sair distribuindo amizade, vou sair distribuindo comida para quem precisa, vou sair distribuindo dinheiro, lembra de mim, tá certo? Vou sair distribuindo alguma coisa. O que é distribuir? Você vai dando, doando, distribuindo, presenteando todo mundo. Distributiva, distribuindo. Léo, mas tá, o que isso tem a ver com a matemática? Vamos lá, ó. Aqui, deixa eu ver se ele traz um negócio. Trata o negócio. Por uma soma, podemos multiplicar cada parcela. Tá, 84. 84 páginas lá. Página 84. Então, olha só. Vou montar aqui, ó, o que tá ali. Vou colocar de cor diferente. Então, vou colocar assim, ó. Mais 5 vezes mais 9 mais menos 3. Fechei aqui, ó. O que essa distributiva está falando? Essa distributiva está falando o seguinte: quem está multiplicando? Repara aqui, ó. Eu tenho um parênteses entre esses dois números e esses números está somando. Atenção, é diferente da associativa que teria uma multiplicação. Aqui eu tenho uma soma. Aqui eu tenho uma soma. Aqui, ó, uma soma. Se você quiser, volta à página 83 e olha lá na associativa. Entre os números em parênteses aparece somente multiplicação. Volta lá e olha. Agora, na página 84, eu tenho bem parecido. Só que entre os parênteses, entre os colchetes, eu tenho um sinal de mais. Eu tenho um sinal de mais. Ok? O que essa distributiva está falando? Eu vou distribuir para todos. Ou seja, quem está dentro do colchete é o número 9 e o número menos 3. Eu vou distribuir o 5 que está multiplicando todo o colchete. Léo, por que ele está multiplicando todo o colchete? Tá vendo esse sinalzinho de vezes aqui, ó? Ele está ao lado do colchete. Então, ele está multiplicando tudo que está dentro do colchete. Novamente. Aqui eu tenho o sinal de vezes. Deixa eu aumentar ele, ó.
E esse sinal de vezes está multiplicando logo ao lado do colchete, ou seja, tudo que está entre o colchete está sendo multiplicado pelo 5. Não entendeu? Volta, tenta entender. E qualquer coisa eu faço mais um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Não, qualquer coisa eu invento aqui na cabeça. Então vamos lá, o que é distributiva? Distributiva é o que nós chamamos, sabe de quê? Chuveirinho. O chuveirinho não cai um fio assim, ó. Não cai um jato. Não é como se fosse um chuveirinho. Quando você entra debaixo do chuveiro, cai aquele tantão de risquinho assim de água. Então eu vou fazer um tantão de risquinho assim, ó. O mais 5 está multiplicando todos os que estão dentro do colchete. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um 5 para o 9. Então vai ficar assim, ó. Mais 5 vezes mais 9. Tá vendo esse sinal aqui, ó? Mais. E eu vou fazer distribuir o chuveirinho aqui, ó, caindo um pouco de água em cada um. Caindo um pouquinho de água em cada um. Só que a água aqui é o número 5. Mais 5 vezes. Opa, vezes ficou pequeno. Deixa eu colocar aqui, ó. Vezes menos 3. Léo, por que eu tenho dois sinais de vezes, sendo que antes eu tinha ali em azul só um sinal de vezes? Porque lembra que o 5 está distribuindo, ou seja, ele está multiplicando por ele mesmo todos os números que estão lá dentro. Então, se eu tenho dois números somando, eu tenho que ter duas multiplicações. Se eu tivesse três números somando, eu tinha que aparecer três números multiplicando pelo 5. Daqui a pouco nós fazemos de novo. Ah, Léo, e agora? Ah, agora é mamata. Agora é baba. Por que baba, Léo? Nós fizemos isso daqui já, ó. Mais vezes mais sinais iguais, positivo. 5 vezes 9, 45. Mais com menos, porque é uma multiplicação. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 3, 15. Ó, caiu na soma e na subtração de números diferentes. Na soma e na subtração, sinal mais e menos, sinais são diferentes. Eu vou subtrair 45 menos 15 e conservar o sinal do maior número, que é o 30, que é o 45. Então vai ficar mais, ou 30. Repara aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui outro número. Deixa eu ver. Menos 7 vezes. Vamos colocar assim, ó. 4 mais 6 menos 3. Então eu vou fazer assim, ó. Faço a distribuição. Por que eu sei que é distributiva, Léo? Entre colchete existem números e entre esses números existem sinais de soma e subtração. Se fosse multiplicação, nós iríamos lá para a associativa. Tá bom? Então vamos lá, eu vou distribuir aqui, ó. Primeiro eu vou fazer assim, ó. Vamos fazer diferente? Menos 7. Porque na hora, como eu inventei agora, eu estou pensando em outra coisa. Vou retirar os parênteses. Então vai ficar assim, ó. À esquerda do 4 eu tenho 4 positivo. À esquerda do 6 eu não tenho nenhum sinal, só tenho um sinal de mais, então é só retirar.
E à esquerda do 3 eu tenho o sinal de menos. Se eu tenho o sinal de menos, eu quero o oposto de quem está lá dentro, que é o menos 3. Fechei. Agora eu vou distribuir, ó. Menos 7. Blá, 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 verde. Menos 7 vezes 4. Ó, vou distribuir também. Vou fazer, ó. Isso aqui também vai um pouquinho de água. Menos 7 vezes 6. E vai mais um pouquinho de água aqui, ó. Lá no de trás. Tá vendo que todos dentro do colchete tá recebendo um pouquinho de água do chuveirinho? Menos 7 vezes menos 3. Lembrando que eu estou fazendo essa bolinha grandona para vocês conseguirem enxergar que tem o sinal de vezes. Mas na verdade, ó, aqui, ó, tá vendo essa nuvem? O certo é colocar assim, ó. É um pontinho. Eu estou fazendo essa bolinha grande para vocês enxergarem que é uma multiplicação. Agora, a multiplicação você sabe fazer. Olha só. Nessa expressão numérica que apareceu, quem que você resolve primeiro naquele vídeo passado? Divisão e multiplicação. Tenho divisão? Não, não tem. Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação. Então, vamos fazer a multiplicação, ó. Menos vezes mais, menos 4 vezes 7, 28. Menos vezes mais, menos 7 vezes 6, 42. Menos vezes menos, mais 7 vezes 3 ou 3 vezes 7, 21. Sinais iguais. Olha aqui, ó, soma e conserva o sinal. 28 mais 42, 70. Se eu conservo o sinal, menos 70 mais 21. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número, que é o 70. Então vai ficar 49 negativo. Léo, da onde você saiu, tirou 49? Eu fiz 70 menos 21. 49. Tá certo? 49. Léo, eu poderia somar tudo aqui dentro, ó. Onde eu vou fazer de amarelo, não, vou fazer de preto, ó. Léo, eu poderia somar tudo isso daqui e depois multiplicar? A resposta é sim. Ah, Léo, então por que eu não faço isso? Porque eu estou preparando vocês, porque vocês têm que aprender essa regra para quando chegar em séries posteriores, vocês irão utilizar a distributiva. Tá certo? Vocês utilizarão a distributiva. Por enquanto, vocês podem fazer dos dois jeitos, mas vocês devem aprender a distributiva. Distribuir um pouquinho para cada um. Chuveirinho. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Menos 7. 4 mais 6, 10. 10 menos 3, 7. Menos com mais, menos. 7 vezes 7, 49. Olha aqui, ó. O mesmo resultado. Mesma coisa aconteceria nessa conta, ó. 9 menos 3, 6. 6 vezes 5, 30. Chegamos ao mesmo resultado. Dá para entender essa bagunça. Por que dá para entender essa bagunça? Porque vocês podem pausar, podem voltar, podem tentar entender alguma coisa e assim vai. Ok? Beleza? Tranquilo? Falou? Deixa eu ver se tem outra aqui. Ah, e depois vai a propriedade de fechamento. Propriedade de fechamento é a mesma coisa da propriedade do fechamento na soma. Ao multiplicar dois números inteiros, deve resultar sempre um número inteiro. Ao multiplicar dois números inteiros, do jeito que você quiser, o resultado, desde que multiplique, o resultado vai ser um número que pertence aos números inteiros. Vai ser o seguinte, ó.
Vamos pegar ali, ó, menos 40. Menos 49 pertence ao conjunto dos números inteiros. É isso que ele quer fazer. Ao multiplicar 5 vezes 1, o resultado é um número inteiro. Afinal, o 5 ele é um número inteiro, ele é natural e todo natural é inteiro. Eu vou passar no outro vídeo a propriedade da divisão, tá certo? Tchau, tchau.